Mateus é o primeiro livro, depois vem Marcos, terceiro livro do Novo Testamento, ou terceiro evangelho, é o Evangelho de Lucas. E você que trouxe a Bíblia, vai ler comigo capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vê se diz assim na tua Bíblia também o seguinte: E eis que, no mesmo dia, iam dois discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles, Jesus lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aí, por enquanto. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque tivemos mais uma vez o privilégio de desfrutar da Tua presença, da Tua restauração sobre a nossa vida, Senhor, do Teu quebrantar. E agora, Senhor, depois de termos Te adorado, como o Senhor nos ensinou em espírito e em verdade, nós queremos ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Senhor. Que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que essa palavra seja plantada, Senhor, no coração e na vida daquele que tem a sua vida e o seu coração como uma terra fértil. E que essa palavra seja uma semente que, plantada na nossa vida, venha dar frutos em abundância, Senhor, na vida daquele que crê. E mais uma vez, Senhor, se há ainda algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, que nada que é humano, ou espiritual, ou carnal, Senhor, venha nos impedir a partir de agora de ouvir e receber a Tua palavra. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a colocar essa palavra em prática mais uma vez. Fala conosco, Deus. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode ser atenção, a palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Você leu aí comigo Lucas 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. Esse texto também está aí em Marcos 16, mas assim, de maneira mais detalhada, né? Lucas era assim. Você percebe que em vários textos que são outrora citados aí nos outros 3 evangelhos,
Você percebe que quando Lucas começa a falar de algum tema, ou de algo que aconteceu aí, principalmente com Jesus e com os seus discípulos, você percebe que ele é detalhista, né? Ele traz alguns detalhes a mais que os outros evangelhos talvez não se preocuparam em atentar. Mas aí você percebe, né? Na minha Bíblia diz, o subtítulo, antes do versículo 13, é os 2 discípulos no caminho de Emaús. E a gente percebe assim de maneira muito clara, em primeiro lugar, que eles estão aí vivendo o dia mais importante para qualquer discípulo de Jesus, para qualquer cristão, que foi o dia da ressurreição do Mestre. Eles estão aqui, você percebeu no contexto aí do texto, que eles falam, olha, já é o 3º dia, né, em que o nosso Jesus, em que o nosso Messias, o nosso Mestre morreu. E a gente está triste porque aparentemente parece que nada... A gente ouviu falar a respeito de algumas mulheres que foram lá no sepulcro, mas de verdade não sei se isso aconteceu mesmo. Só que quando a gente atenta por versículo 13, que foi o primeiro versículo que a gente leu agora há pouco, a gente percebe que os 2 discípulos não tiveram algo básico na vida de qualquer ser humano, não só cristão, na vida de qualquer ser humano, algo que se chama paciência. Esses 2 discípulos não tiveram paciência de esperar nem sequer aquele dia acabar, para ver se de repente aconteceria ou não a ressurreição do seu mestre. Porque eles não estavam enganados. Eles sabiam claramente qual era a promessa de Jesus Cristo. E se eles criam que Jesus era de verdade o Filho de Deus, então eles tinham que, de alguma maneira, esperar pelo menos, irmão, até o final do dia, para ver se Jesus iria ou não ressuscitar. Se todas as promessas que Jesus falou durante várias vezes, ia se cumprir ou não nesse dia. E se cumpriu. Mas esses 2 discípulos não tiveram a mínima paciência de esperar, pelo menos até o dia acabar, para eles verem face a face com o Jesus Cristo ressuscitado. Se você ler depois, no decorrer do capítulo, você vai ver que a partir do versículo 36, Jesus já está em Jerusalém aparecendo para quem? Para os discípulos. Já tinha aparecido para Tomé, porque eles falam isso no texto, olha, apareceu para Tomé também, não sei se foi verdade. Mas aí depois, no decorrer do capítulo, Jesus aparece mais uma vez em Jerusalém, agora para todos os seus discípulos. Mas no meio do dia, eles se viram desanimados. Por que essa falta de paciência? Acredito eu que por conta do desânimo. Por conta do fato de ter se passado 3 dias e aparentemente nada aconteceu. Pelo menos eles não viram acontecer com seus olhos carnais. Eles se viram desanimados como alguém que investe muito tempo em algo e depois olha para este algo que ele investiu muito tempo e diz, puxa, eu acho que eu perdi tempo. Eu investi tanto tempo nessa pessoa, na pessoa de Jesus que eu achava que era o Filho de Deus. Eu investi tanto tempo seguindo os ensinamentos. Eu investi tanto tempo em um relacionamento. Eu investi tanto tempo e agora, puxa, parece que eu perdi tempo. É claro que a gente aponta o dedo talvez para esses 2 discípulos, mas quando a gente olha para a nossa vida, sabe que de vez em quando a gente age assim também? Sabe que de vez em quando a gente se vê também sem paciência, sem ânimo, inclusive? E aí por conta disso, eles decidem voltar para a sua aldeia, uma aldeia chamada Emaús. E no versículo 13 conta qual é a distância. Diz que de Jerusalém a Emaús, eles andaram 60 estádios, o que corresponde a 12 quilômetros de distância. Andaram muito, diga-se de passagem. Mas espera aí, era para ser um dia feliz, era para ser um dia de celebração, afinal a morte foi vencida pela vida, né? Como diz o apóstolo Paulo, a promessa de que o Filho de Deus pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, se cumpriu nesse dia. Poxa, era um dia de celebração, era um dia de festa. Como eu já disse aqui em outras vezes, não era nem para os discípulos estarem ali escondidos, né, em uma sala, lamentando a morte do seu mestre. Era para eles estarem festejando, celebrando e dizendo, olha, eu não vi ainda, mas vai acontecer.
Os nossos olhos carnais ainda não enxergaram, mas pelos olhos da fé, por tudo que nós vimos Jesus fazer e por tudo que Ele era e é na nossa vida, vamos celebrar, porque daqui a pouquinho vai acontecer. Era um grande motivo de festa, era um grande motivo de celebração. Mas talvez não sabendo disso, ou não querendo enxergar isso de maneira espiritual, diz a Bíblia que eles voltam para sua terra natal. Saem de Jerusalém, andam 12 quilômetros, e aí sem saber, no meio do caminho, por uma obra do acaso, eles se encontram com Cristo, com o próprio Jesus, sem saber que era, claro, o próprio Jesus. E aí Jesus pergunta para os 2 discípulos, olha, estou vendo que vocês estão meio chateados aí, desanimados, cabisbaixos, por que vocês estão tristes? E aqueles 2 discípulos ficam sem entender, a princípio, porque eles dizem, não, você não é daqui, né? E não era mesmo, né? Mas olha, você não é de Jerusalém, né? Você não é dessa vizinhança. Você é peregrino por aqui, né? Você está de passagem, né? Na verdade estava mesmo. Mas olha, é praticamente impossível alguém que passa por aqui ou que mora em lugares vizinhos que não tenha ouvido falar do que aconteceu há 3 dias atrás. Tem certeza que você não ouviu nada no jornal, na TV, no rádio? Você não tem internet em casa? Você não viu o que aconteceu aí? Não ouviu nada do que aconteceu de tão terrível nos últimos 3 dias? E eles começam a explicar, olha, Jesus, Filho de Deus, morreu, disse que ia ressuscitar, algumas pessoas viram, outras disseram que viram, a gente não sabe muito bem. E eles começam a falar de Cristo para o próprio Cristo. Vão andando, conversando, abrindo o seu coração, e aí diz a Bíblia, no final do texto, que eles chegam em casa, Jesus diz, não, olha, eu vou continuar. Eles dizem, não vai não, fica um pouquinho mais com a gente, fica mais conosco. E Jesus entra naquela casa, e eles partem o pão, só que há um fato curioso, porque na hora em que eles partem o pão, Jesus faz um gesto exatamente como ele fazia quando estava com os discípulos, o do partir do pão. Ele ora e parte o pão. E aí diz a Bíblia que, puxa, aí sim, como diz o ditado, caiu a ficha. Aí sim as escamas dos olhos, como caíram de Saulo, caíram aqui também dos olhos desses 2 discípulos. Aí sim eles enxergaram o Jesus ressuscitado. Só que esse Jesus ressuscitado simplesmente desaparece da frente deles. Assim como apareceu de maneira sobrenatural, assim ele some também de maneira sobrenatural. E aí eles dizem, puxa, não era à toa que o nosso coração ardia. Está explicado. Não é à toa que o nosso coração se encheu de tanto gozo e de tanta alegria, o nosso coração ardia, porque a gente estava com Jesus. O Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado. E aí diz a Bíblia que depois dessa experiência linda, sobrenatural, eles voltam para Jerusalém, ou seja, andam mais 60 estádios, andam mais 12 quilômetros, de volta para Jerusalém. Andaram 24 quilômetros, me permita dizer isso, à toa. Porque, irmão, Jesus estava em Jerusalém antes. Depois do que aconteceu, Jesus voltou para Jerusalém. Eu praticamente não tenho dúvida nenhuma que de uma maneira ou de outra, se eles tivessem ficado em Jerusalém, irmão, eles teriam visto Jesus face a face. Eles não precisariam ter andado 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar. Eles teriam visto Jesus em Jerusalém. Digo sem medo de errar. Ou seja, em algum ponto dessa história, eles perderam tempo. Porque se eles estivessem em Jerusalém, esperado a promessa se cumprir, crendo que aquele que fez a promessa não mente, eles não teriam andado 12 quilômetros para ir, mais 12 para voltar, eles não teriam acumulado sujeira nos seus pés,
eles não teriam sujado a sua roupa, eles não teriam se cansado como aconteceu, simplesmente porque toda vez que a gente faz algo sem refletir, irmão, a gente se cansa. Eu acredito que eles andaram 12 quilômetros e eles tomaram essa decisão de uma maneira muito impetuosa. Vamos, sem reflexão. Talvez para fugir de uma situação, fugir da morte de Jesus, eles andaram ou voltaram para sua terra natal sem refletir. E sabe que às vezes a gente faz muito disso também? A nossa vida é feita de tomada de decisões todos os dias, grandes e pequenas. E sabe que de vez em quando, sem refletir, a gente toma algumas atitudes. E essas atitudes nos fazem perder tempo. E essa perda de tempo cansa a nossa vida. Isso porque quem toma atitude sem reflexão, irmão, chega a lugar nenhum. Às vezes fica somente andando em círculos. E pior, quando se chega a lugar nenhum, muitas vezes tem que se voltar atrás, como aconteceu aqui com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Muitas vezes a gente tem que voltar atrás, às vezes começar tudo de novo, começar do zero. Aí fica aquela sensação: perdi tempo. Puxa, que bobagem que eu fiz. Olha, se eu não tivesse feito isso, eu tinha ganhado tempo ao invés de ter perdido. Se eu tivesse tomado essa decisão de maneira diferente, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se eu tivesse orado um pouquinho mais, se eu tivesse buscado um aconselhamento diferente, se eu tivesse tomado uma decisão diferente. E às vezes a gente olha para trás e percebe que há anos a gente tomou decisões equivocadas. E aí a gente olha às vezes para nós e puxa, fica aquela sensação de perda de tempo. Quantas vezes nós perdemos tempo na vida com coisas que não vale a pena, irmão? Às vezes uma decisão que eu tomo sem pensar em consequências me faz perder às vezes um ano inteiro. Às vezes uma decisão profissional, né? Não, eu vou fazer esse curso e acontece mesmo. E aí você começa a fazer o curso, puxa, não é nada disso que eu queria. Não é nada disso que eu pensava. E aí não tem outro jeito. No mínimo você perde aí 6 meses para fazer um novo curso, ou 1 ano às vezes para começar um outro curso. Às vezes acontece. Mas há situações piores. Tem gente que às vezes chega no final da vida, olha para trás e às vezes percebe que não viveu de verdade, viveu talvez uma vida sem sentido. Tomou decisões que o fizeram perder tempo, tomou decisões equivocadas, deixou o caminho certo, optou por atalhos de morte, inclusive na vida espiritual. Irmão, isso é bastante sério. Porque pode acontecer em qualquer área da nossa vida. E quando eu digo qualquer área, irmão, é qualquer área. Decisões equivocadas nos fazem perder tempo e essa perda de tempo nos traz cansaço, nos traz desânimo muitas vezes. E quando eu digo em qualquer área, pode ser em casamentos, por exemplo, numa vida de relacionamento a 2. Acontece, casamentos às vezes são assim. Há casamentos onde o foco é o eu e não o nós. São casamentos que caminham para perda de tempo. Aí quando o casamento chega em Emaús, nem sempre dá tempo de voltar, porque foram tantos danos, foram tantos prejuízos, foram tantas feridas, tantas mágoas, tantos ressentimentos, foi tanta violência, foi tanta coisa ruim, que aí já não dá tempo mais de voltar para Jerusalém. No caso dos 2 discípulos, tem casos que não dá tempo de voltar, porque aí só o que sobra às vezes é aquela sensação, puxa, poderia ter feito diferente. Ou às vezes fica um outro tipo de sensação, olha como é que eu fui bobo, fui burro, fiz a coisa errada. Eu era feliz e não sabia. A verdade, irmão, é que não há tempo para perder tempo. Diga para o teu irmão, fala assim para ele, eu quero que você entenda hoje, irmão, de maneira definitiva, e que isso fique guardado no teu coração. Não há tempo
para perder tempo? Você vai continuar um ditado muito popular a respeito desse tema, que diz que tempo é dinheiro. E eu estava pensando esses dias a respeito desse ditado, se era verdade ou não. E eu cheguei a uma conclusão, você não precisa concordar comigo. Eu acho que não é. Eu acho que tempo não é dinheiro. Porque eu acredito que tempo é mais importante que dinheiro. É claro que se a gente disser, né? Ou se a gente abrir a boca para dizer isso em qualquer outro lugar, numa sociedade humanista e materialista como a gente vive nos dias de hoje, que eu digo praticamente quase todo domingo, irmão, a maioria das pessoas não vão concordar com a gente. Porque não, o que importa é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se eu perdi tempo, eu perdi dinheiro. Se eu ganhei tempo, eu ganhei dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que tempo é mais importante que dinheiro. Suponhamos que você tenha, vai ter mais, tá bom? Mas suponhamos que você tenha apenas mais 40 anos de vida. Vai ter mais, vai ter uns 100. Fica tranquilo, fica sussa, tá? É só um exemplo. Vamos supor que você tenha mais 40 anos de vida. Se viesse alguém até você hoje e dissesse, olha, vou te falar, você tem mais 40 anos de vida. E eu tenho aqui esse baú cheio de dinheiro. Não é nem real, não é nem dólar. Não é nem euro, porque é barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, segundo o Silvio Santos. Né? Eu tenho esse baú cheio de ouro. E eu vou dar para você e em troca você vai me dar esses 40 anos de vida que você tem. A sua vida se encerra hoje. Irmão, eu acredito que ninguém em sã consciência trocaria qualquer tempo de vida que ele tivesse por dinheiro nenhum. Ou seja, tempo é mais importante do que dinheiro. Principalmente tempo de vida. Se a nossa semana tem 168 horas, queria que você fosse levado a uma reflexão nesta noite, mais uma. Se a nossa semana tem 168 horas, quantas horas de verdade a gente viveu nessa última semana? Quantas horas a gente viveu e quantas horas a gente perdeu com bobagens? Com coisa que depois você vai, puxa, não devia ter... Fui me preocupar com isso. E a gente se vê aqui fazendo papel de bobo, né? De vez em quando. Por culpa nossa mesmo. Porque a gente pode escolher em quantas horas a gente perde com bobagens ou quantas horas a gente vive por semana de verdade, ou por dia. Bobagens, por exemplo, como discussões. Discussões por coisas ridículas, ou por bobeiras. Aqui não, aqui é uma benção, ninguém perde tempo com isso. Né? Ninguém aqui perde tempo com discussão sobre roupa jogada no chão. Ninguém faz isso. Com toalha molhada em cima da cama. Não, isso aí ninguém perde tempo com isso. Eu acredito até que o principal não é o motivo de uma discussão. Mas eu acredito que o principal, quando a gente analisa isso que eu acabei de dizer, se é bobagem ou se não é, eu acredito que o principal não é o motivo, mas é a consequência, né? Qual foi a consequência dessa pequena discussão por bobagens, por coisas grandes ou pequenas? Porque, irmão, muitas vezes a gente discute por conta de roupa suja no chão, ou por conta de toalha molhada em cima da cama. E se a discussão terminasse por aí, ok. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, tranquilo. Mas o problema é que muitas vezes, quando a gente discute com quem a gente ama por bobagens, isso faz muitas vezes esse casal ficar 2 dias sem se falar, 3 dias, sem conversar, sem falar um com o outro, 3 dias sem se falar com uma pessoa que você ama
por conta de pano. Irmão, digo sem medo de errar, perda de tempo. Vou levar você a um pensamento mais drástico ainda. E se, por exemplo, esses 3 dias em que antes você discutiu por bobagens e ficou 3 dias sem falar com quem você ama, suponhamos que esses foram os últimos 3 dias que você teve de oportunidade na terra com uma pessoa que você ama. E você ficou bicudo. Esses 3 dias. Será que essa seria a recordação que você gostaria de guardar? Não precisa responder, só para a gente pensar no travesseiro depois. Quantas horas, por exemplo, nesse domingo você viveu e quantas horas você jogou fora? Irmão, não há tempo para perder tempo. Quantas pessoas você conhece que são, por exemplo, tão fanáticos por futebol? Aqui não. A pessoa é tão fanática por futebol que perde uma grande porção de tempo, ou se vangloriando, né, do time que ele torce, e a outra metade do tempo ele gasta desprezando o time da outra pessoa. 100% do tempo dessa pessoa é dividido dessa maneira. Irmão, brigar por isso é perda de tempo. E a gente vê que isso é tão insano, né, nos nossos dias, principalmente no nosso país. É claro que já aconteceu, né, na Europa, né, na Inglaterra, com os hooligans, que eram uma gangue que entrava nos jogos de futebol e batia, e matava, e jurava de morte. Claro que isso aconteceu lá e teve, né, muita coisa que aconteceu depois que resolveu, pelo menos acho eu, essa situação. Mas quando a gente olha para o nosso país, irmão, gente morrendo por causa de time de futebol, gente morrendo em estádio por conta de independente de qual torcida por conta de fogos de artifício, né, de brigas na rua o tempo todo, né? Brigas entre torcidas depois de um jogo de futebol, isso acontece toda hora, né? Irmão, digo de verdade, brigar por isso é perda de tempo, porque pense comigo uma coisa, um time que hoje está em cima, né, que está ganhando tudo quanto é campeonato, ganhando tudo quanto é jogo, marcando um monte de gol, irmão, daqui 6 meses está em baixa. É ou não é assim? Menos com o São Paulo, com os outros times acontece o tempo todo. Não, acontece também, com todo time. Né? Agora, esquentar a cabeça com isso, irmão, é uma grande perda de tempo. Agora é importante dizer isso, né? Ou dar esses exemplos tão simples e rotineiros da nossa vida. É importante dizer isso porque nem sempre o tempo perdido, irmão, pode ser recuperado. Eu acredito até que de alguma maneira esses 2 discípulos recuperaram o tempo ali que eles perderam. Porque voltaram para Jerusalém e ali estiveram talvez, acho eu, com Jesus de novo. Mas, irmão, tem coisas que só são possíveis realizar hoje. Amanhã já era. Tem coisa que não dá para voltar atrás. Por isso a gente se encontra com tanta gente nos dias de hoje com saudade do passado. Não, olha, tempo bom. Plano Collor, lembra? Nunca ganhei tanto dinheiro que nem na época do Plano Collor. E plano cruzado? Olha. E às vezes a gente vê pessoas também até na questão espiritual, né? Tendo saudade. Não. Olha, tempo bom. Era quando tinha pouca gente na igreja. É quando tinha menos, quando era pequenininho. Quando começou. Irmão, vou dizer de novo, que eu já disse aqui algumas vezes, tempo bom é hoje. Para quem anda com Cristo, tempo bom é hoje. É claro que decisões equivocadas e erros, irmão, a gente vai continuar tendo na nossa vida o tempo todo. Mas viver do passado é perder tempo de novo. Por isso que a gente se encontra com tanta gente com saudade do passado, com vontade de ter agido diferente, com vontade de ter sido uma pessoa diferente.
Poxa, se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, eu ouviria mais os meus pais, eu ouviria menos os camaradas, eu ouviria menos as minhas amigas. Tipo assim, se eu pudesse voltar atrás. Mas não dá para voltar. Tem coisa que não dá. Não dá para voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mesmo porque quando se tem 20 anos, os pensamentos são diferentes de quando a gente tem 39 ou quase 40. As prioridades de quem tem 18, 19, 20 anos, não sei se infelizmente ou não, são diferentes. Eu digo infelizmente porque a maioria nessa idade, por aí, tem como prioridade ficar, namorar, transar, festejar. Estou falando alguma bobagem? Só que quando chega nos 30, ao invés de curtir a festa, perceba se não é assim. Não é como as nossas prioridades mudam com o decorrer dos anos. Com 18, 19, 20, o som está no máximo. Né? E quem manda abaixar, não acredito. Como assim vai mandar abaixar esse som que é massa, que é demais? Olha, adrenalina, rock and roll, uhul. Só que quando chega nos 30, a gente pula para outro barco. Baixa um pouquinho. Será que dá para baixar o som? Eu sei, claro, que há jovens responsáveis, né? Não estou dizendo o contrário, não. Eu sei que há jovens responsáveis, com a cabeça no lugar, com prioridades estabelecidas também, né? Com pouca idade, mas com muita responsabilidade. Mas hoje, irmão, não sei, uma análise minha. Mas hoje parece que é mais fácil se encontrar com adolescentes de 40 anos do que com adultos de 17, 18 ou 19 anos. Mas espera aí, quando é que a gente perde tempo então? E eu queria muito falar bastante a respeito desse assunto, então hoje eu vou citar um tema, ou um tópico, né, de quando é que a gente perde tempo. E na semana que vem eu quero continuar essa mensagem, porque eu acredito que tem muito a nos ensinar esse texto de Lucas 24. Amém. Mas hoje, quando é que a gente perde tempo? Versículo 13 fala disso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante da onde? Jerusalém. 60 estádios, 12 quilômetros, cujo nome dessa aldeia era Emaús. Quando é que a gente perde tempo? Quando a gente se afasta do que é de Deus. Nem está no texto isso aí, pastor. Não tá. Diz, versículo 13 de Lucas 24, que eles saíram de Jerusalém. Me diga você, como é conhecida Israel até o dia de hoje e a cidade de Jerusalém? Chuta aí. Terra Santa. Israel e Jerusalém é conhecido hoje como a cidade central da Terra Santa. Logo, para mim representa a santidade. Representa o lugar de Deus, representa a vida com Deus, representa aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, para ser simples e direto. É claro, irmão, que uma hora ou outra na nossa vida espiritual, o desânimo bate à nossa porta. A gente não ouve falar muito disso por aí, principalmente nas igrejas. Mas, irmão, é verdade, é real. Uma hora ou outra o desânimo bate à porta da nossa vida espiritual, sim. Tem época que o irmãozinho ou a irmãzinha está no fogo.
do Espírito. É sapato, tem outros fogos também, mas não vamos entrar na questão. É sapato de fogo, é anjo de fogo, é bola de fogo, é recado de fogo. Mas aí você percebe que esse fogo às vezes é só... Aqui não. Às vezes é só no ajuntamento, né? Fora do templo, fora do ajuntamento, às vezes é palha. Aí, porque você é humano, de vez em quando o desânimo bate a sua porta. Só que você decide tratar isso mais ou menos como os 2 discípulos de Emaús trataram aqui, se afastando de Jerusalém, se afastando do que é de Deus, se afastando dos seus irmãos em Cristo, se afastando da comunhão dos eleitos de Jesus Cristo. Se afasta daquilo que é de Deus e que com certeza poderia reverter esse quadro. Irmão, vamos no ABC, né? No básico. Se eu creio em um Deus que tem alegria e paz e esperança e ânimo e salvação e tantas outras bênçãos espirituais, se eu preciso de uma bênção espiritual para a minha vida, irmão, eu vou encontrar onde? Em Deus, em Jerusalém, perto de Deus e perto de quem serve a Deus. Irmão, de verdade, até hoje, em 39 anos, eu nunca vi ninguém deixar de estar na igreja de Jesus Cristo, e eu não estou falando de comunidade Nova Vida, eu estou falando de igreja de Jesus Cristo. Eu nunca vi ninguém se afastar da igreja de Jesus e ter a sua vida espiritual melhorada. Ainda não vi, irmão, de verdade. Talvez daqui até a volta de Jesus aconteça, mas até hoje ainda não. A não ser, claro, para aqueles crentes atores, né, que de vez em quando a gente encontra por aí. Que para manter a pose, ele sempre vai dizer, pô, tá tranquilo, nunca estive tão bem na minha vida. Mas você está indo... Não, não estou. Mas nem uma igreja? Vai em outra. Você não quer ir na comunidade Nova Vida? Vai na igreja lá do Guspe de Cristo, do não sei lá o quê. Não. Estou bem. Mentira. Eu nunca vi ninguém até hoje se afastar daquilo que é de Deus e da presença de Deus e da comunhão dos eleitos de Jesus Cristo e ter a sua vida espiritual melhorada. De verdade. Mesmo que a pessoa diga, não, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Não sei. Mas espera aí, se o desânimo me afasta daquilo que é de Deus, o que fazer então quando bate a minha porta? Porque se bate na porta de todo mundo, o que fazer então na minha vida? Irmão, simples. Em primeiro lugar, assuma que o problema está em você. O desânimo bateu na porta do Sidney. Ok, eu tenho que olhar para a minha vida, mesmo que às vezes não queira fazer isso. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer, onde foi que eu errei? Porque, irmão, para aquele que diz, eu abri a porta do desânimo, a porta pro desânimo, a responsabilidade é minha, fui eu que fiz bobagem, fui eu que dei ouvidos, fui eu que enxerguei, fui eu que fiz. Irmão, para esse é a cura. Para aquele que fantasia, para aquele que coloca a culpa nos outros, para aquele que terceiriza o problema e o desânimo, irmão, é complicado. Para aquele que terceiriza o problema, esse infelizmente continuará se afastando de Jerusalém. E eu digo, irmão, mais uma vez, o que eu já disse aqui outras vezes, o problema não é se sentir fraco, o problema é não assumir as minhas fraquezas. Esse é o problema. Mas pastor, não é bem assim. O que fizeram comigo, o que falaram, o que eu me escandalizei, e que, pois é, o que fizeram foi isso. O que você fez com o que fizeram para você? Essa é a questão. Fraquezas alcançam o Sidney, inclusive, com e sem PR na frente.
Agora, se escandaliza com isso quem não se enxerga como ser humano. Humano, falho e dependente de Deus, que todos nós somos, hoje e sempre. Amém. Aquele que não se enxerga como ser humano, que se enxerga como um super crente, né, acima de tudo e de todos, que está sempre pronto para apontar o dedo e julgar a tudo e a todo mundo, irmão, de verdade, na vida desse não rola. Para ser simples e direto, né? Já disse aqui, repito, o problema não é se sentir fraco, o problema é se entregar à fraqueza sem lutas. Isso nem está na Bíblia, pastor, 2 Coríntios 12, depois você lê na sua casa. Já preguei isso aqui, vou dizer de novo, de maneira resumida. Está lá Paulo dizendo, olha, está difícil, espinho na carne. Todo dia vem o enviado de Satanás me esbofetear a cara. Não sei o que era, também não interessa. Olha, todo dia tem uma tribulação na minha vida. Aí, de repente, ele para de reclamar. Ele olha para a graça, ele assume os seus erros, assume as suas fraquezas, e depois ele diz, quer saber? Agora eu entendi, com a graça de Deus que me basta, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ele reconhece as suas fraquezas, mas não fica se lamentando por conta disso, pelo menos não por muito tempo. Qual é o meu problema? É o espinho na carne? Quer saber? Com espinho ou sem espinho, a graça do Senhor me basta e eu vou prosseguir na minha missão. E ponto final. E ele continuou cumprindo a sua missão. Irmão, quem sabe que tem uma missão de Deus a cumprir nessa terra, não se entrega ao desânimo. Não se entrega a fraqueza nenhuma. Quem tem uma missão, não se afasta de Jerusalém. Como eu já disse aqui outras vezes, por mais espinhos, por mais diferenças, por mais gente diferente que existe e continuará a existir no meio desse povo chamado povo de Deus, irmão, ainda eu prefiro Jerusalém. Eu ainda prefiro a casa de Deus, ainda prefiro a comunhão dos eleitos de Jesus Cristo. Mas é claro que de vez em quando sempre se levanta, né, um moralista para bater na mesa e dizer, eu não aceito isso na igreja. Eu não aceito esse tipo de coisa na igreja. Tá bom. É que as pessoas normalmente não chegam, né, para a gente para falar isso, né? Terceirizam também, né, as suas fraquezas. Porque, de verdade, irmão, se eu ouço uma coisa dessa, eu diria que, tá bom, moralista, senta aqui. Me conta então quais são os seus pensamentos tão santos para você julgar a igreja e as pessoas assim. Me conta então agora qual é a tua vida, com verdade de coração. Como é a tua vida fora do templo? Como é a tua vida fora do ajuntamento? Quais são as suas atitudes? Irmão, de verdade, já disse aqui, repito, a psicologia já explicou isso. Quem muito acusa, quem muito ataca as outras pessoas, inclusive a procura de santidade em todo mundo, menos em si, é porque tem alguma coisa escondendo atrás de si. Mas eu não posso dar espaço para ninguém me acusar. Então o que eu faço? Eu levanto a minha metralhadora de acusações e acuso a tudo e a todos. E aí, quem é esse quando ninguém está perto? Essa é a questão. Tem gente, irmão, que o ponto fraco é julgar. E eu digo de novo, sem medo de errar, irmão, o Satanás sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. De todos nós, e todo mundo tem um ponto fraco. Até você, até inclusive. Tem gente que o ponto fraco é julgar os outros e não a si mesmo. E o diabo, como ele é astuto, sabe o que ele vai fazer com esse tipo de pessoa? Ele vai colocar em volta dele uma série de pessoas que caem, que tropeçam, que pecam para escandalizá-lo, para ele julgar mesmo, para ele apontar o dedo. E aí sabe o que ele vai fazer? Logo ele vai se achar melhor do que todos. Tá vendo? Todo mundo é pecador. Eu sou fera.
eu sou bom. E aí ele começa a se achar melhor do que todos, e aí sabe o que ele faz em seguida? Essa igreja não me merece. Se afasta de Jerusalém. Parece cheio de moral e bons costumes, mas é apenas um menino que se negou a crescer e continua, sabe, fazendo o quê? Perdendo tempo. Porque quem decide, irmão, voluntariamente não crescer, ou se escandalizar com tudo e tudo que acontece ao seu redor, vai continuar perdendo tempo. E essa palavra, irmão, é para a gente que quer crescer. Essa palavra é para a gente que quer continuar crescendo. É para quem não quer mais perder tempo com o que o afasta de Deus e das coisas de Deus. Simples assim. A gente tem todos os dias a simples decisão na nossa vida espiritual de continuar em Jerusalém ou de fugir para Emaús. Você cantou a respeito disso. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, porque todo dia o pecado vem, porque todo dia a fofoca vem, porque todo dia a tribulação vem, porque todo dia a tentação vem, porque todo dia a Emaús vem. Todo dia a gente é tentado pelo mal, irmão. A decisão está nas nossas mãos. O ser humano é composto de 5 sentidos. Quais são? Falei. Visão. Isso. Audição. Olfato. Visão. Paladar e tato. E o paladar ajuda quando a gente está com fome, né? Pastor, vai falar disso agora? Nem jantei direito. Você vai perceber onde eu quero chegar. E quando a gente come, vem a fome, claro, em primeiro lugar. E aí, quando a gente come, a gente usa o paladar. A gente come porque tem o quê? Fome. Só que o que a gente não percebe é que toda a nossa vida tem fome. Lá vem. Todos os nossos sentidos têm fome. A nossa audição tem fome, o nosso olfato tem fome, o nosso tato, a nossa visão tem fome e também o nosso paladar. Toda a nossa vida tem fome, todos os nossos sentidos têm fome. Por que a gente gosta e admira algo bonito? Porque a gente gosta de ver quem a gente ama bem vestido. Porque alguns, por exemplo, mudam a posição dos móveis de vez em quando dentro de casa. Por que será que os nossos olhos gostam de ver uma bela paisagem na estrada? Porque os nossos olhos têm fome. Por que a gente gosta de ouvir boa música? Por que a gente não gosta de barulho? Por que a gente gosta de ouvir uma boa conversa? Uma conversa que nos faça rir. Ou que faça bem para a nossa alma de alguma maneira. Ou que seja um conselho bom para a nossa vida. Por que a gente gosta disso? E por que a gente detesta, ou deveria detestar, ouvir coisas ruins, fofocas e outras coisas semelhantes? Porque os nossos ouvidos têm fome. Por que a gente gosta de perfume? Por que a gente gosta do cheiro de rosas, por exemplo? Porque há cheiros que nos fazem lembrar de situações que nós vivemos, ou de lugares ou de pessoas que passaram pela nossa vida, porque o nosso olfato tem fome. O nosso tato tem fome, porque a gente tem fome de abraço. Mesmo que a gente às vezes se diga durão, ou se mostre durão demais, porque para não dar o braço a torcer, mas todos nós, temos um tato e o nosso tato tem fome, porque todos nós temos fome de abraço. Todos nós temos fome de carinho, de afago. O nosso tato tem fome.
Os nossos 5 sentidos têm fome e o nosso espírito tem fome. Já citei uma vez, e para encerrar vou citar de novo, o que disse um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele disse assim: há um vazio dentro do homem que tem o tamanho de Deus. A fome do nosso espírito só é saciada em Deus. Todas as vezes que a gente tentar saciar a nossa fome espiritual em alguém ou em algo que não for em Deus, isso vai ser perda de tempo. Nós iremos perder tempo. Quer parar de perder tempo? Se preocupe em saciar a fome de todos os seus sentidos, mas inclusive e principalmente do seu espírito. Por quê? Porque não há tempo para perder tempo. Feche seus olhos por um instante. Dois discípulos não conseguiram esperar e voltaram atrás. Andaram 12 quilômetros desanimados, talvez à procura de paz. Fizeram o caminho inverso, desistiram da promessa. Se tivessem refletido, não tinham fugido com tanta pressa. É claro que no meio do caminho encontraram com Cristo, mas depois ele apareceu em Jerusalém. Faltou eles crerem nisto. Foram, voltaram, 24 quilômetros de um esforço quase desnecessário. Perderam um tempo valioso, que em Jerusalém, com o Mestre, poderia ter sido aproveitado. Não há tempo para perder tempo, é o que eu preciso entender. Emaús ou Jerusalém, enfrentar ou fugir, ser menino ou crescer. Eu sei que mesmo tomando decisões corretas, o desânimo vai bater à minha porta. Acontece com quem é humano. Não se entregar à fraqueza é o que importa. Não vou me afastar do que é de Deus e da comunhão. Mesmo com tantas diferenças, entendo que é no rebanho de Cristo que eu me torno são. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar e saciar a fome de todo o nosso ser. Não vou perder tempo. Mesmo que seja difícil, tudo é possível àquele que crê. Senhor, te agradecemos mais uma vez, Deus, pela Tua palavra. Uma palavra que vem, Senhor, como aconteceu aqui com esses dois discípulos, para abrir os nossos olhos, ou para que os nossos olhos continuem abertos para aquilo que é essencial na nossa vida, Senhor, como servos do Senhor. Pai, o nosso desejo é não perder mais tempo com bobagens, porque o tempo passa muito rápido. O Senhor está às portas. Nós temos visto isso, Senhor, com sinais no céu, na terra. Nós temos visto isso, Senhor, o tempo todo com tantos acontecimentos, Senhor, que tem rondado a nossa vida nesses últimos tempos. Por isso, Pai, ajuda-nos a não perder tempo com coisas pequenas, com futilidades, com bobagens, ó Pai. Mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos com as fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, com o desânimo. Quando qualquer tipo de situação assim, ou sentimento contrário ao que o Senhor tem para nós bater na nossa porta, Pai, nos ajuda-nos a agir da maneira correta, Deus. Nós não queremos fugir, nós não queremos, Senhor, estar distante de Jerusalém, da Tua casa, da Tua presença e da comunhão dos nossos irmãos. Nós não queremos mais, Senhor, fugir para Emaús ou tomar qualquer outro tipo de decisão que não seja a de enfrentar aquilo que muitas vezes nos aflige. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso na nossa vida familiar, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os nossos irmãos humanos. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, nos nossos relacionamentos pessoais, com os nossos amigos, em todas as nossas amizades, ó Pai, com os nossos irmãos em Cristo, com a nossa igreja, em todos os âmbitos, Senhor, da sociedade e em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a agir dessa maneira. Se alguém cair do nosso lado, nos use para levantá-lo, Senhor, e não para julgá-lo de maneira nenhuma. E Pai, quando a fraqueza também, Senhor, tentar tomar conta da nossa vida, Senhor, que nesse momento, quando nós estivermos fracos,
que nós sejamos e nos sintamos de verdade como Paulo se sentiu, forte em Cristo Jesus, com a Tua graça inundando a nossa vida, nos renovando e fazendo, ó Pai, com que até do nada surja a força para nós vencermos não só o maligno que se levanta contra nós todos os dias, mas que nós tenhamos força para vencer o nosso eu, para vencer a nossa carne, para vencer, Senhor, aquilo que não é, que não faz parte de sentimento de ovelha, que toda hora, às vezes insiste em fazer morada na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente e às vezes até mesmo no nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, a também fazer a nossa parte, de saciar a nossa fome, a fome dos nossos 5 sentidos, porque isso faz bem para a nossa vida como ser humano, mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a saciar em todo o tempo a fome do nosso espírito. Nós temos fome de Ti. Nós queremos, Senhor, ter o nosso peito, a nossa vida, o nosso coração e o nosso espírito repleto pela presença de Deus em todo o tempo. Não queremos ter um vazio na nossa vida que só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando esse vazio tentar tomar conta, Senhor, do nosso interior, nós iremos repreender no nome de Jesus. E iremos cantar, iremos louvar, iremos adorar, iremos buscar estar na Tua casa, iremos também, Senhor, buscar mantimento, Senhor, e alimento na Tua palavra, para ter o nosso espírito completamente saciado, os nossos ouvidos fechados para aquilo que não provém de Ti, mas abertos para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que sempre vem através da palavra do Deus vivo. Senhor, essa é a nossa oração. Nós não queremos, Senhor, voltar a ser meninos. Ajuda-nos, Senhor, a continuar crescendo em graça, em conhecimento, mas acima de tudo em maturidade. Não só em idade, mas nós queremos ser maduros, Senhor, homens e mulheres de Deus, maduros, que pode acontecer o que for. Nós iremos continuar, Senhor, servindo ao Senhor, seguindo este caminho que nos leva à salvação eterna, sendo ajudadores, sendo pacificadores, sendo aqueles que estão sempre dispostos a ajudar e dispostos também a ser ajudados quando é preciso, porque todos nós precisamos disso. Obrigado mais uma vez, Senhor. Com a mão sobre o teu coração, receba a bênção final e ore ao Senhor agradecendo comigo mais uma vez. Pai, te agradecemos, Deus, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que veio de encontro à nossa vida e à nossa necessidade mais uma vez. E nós oramos, Senhor, para que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não nos roube. Em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, também não nos impeça de voltar a esta casa nos próximos cultos e sermos abençoados mais uma vez pela Tua palavra. Pai, leva-nos em paz. Que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Dá-nos também, Senhor, uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra, Senhor, que nos fortaleceu. Leva-nos em paz e continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, dê um abraço no teu irmão aí, abraço 2 ou 3 pessoas pelo menos. Diga para ele, olha, uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo.